Ora, domingo, dia 21 de janeiro, altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Algumas coisinhas hoje, mas estou aqui meio combalito. Vamos lá então, o Benfica ontem oficializou a chegada do Rolaiser, o avançado argentino, extremo argentino. Chegou então ao Benfica, foi apresentado ontem ao início da noite, às 19h04. O Benfica que clarificou o negócio, empréstimo até ao final da temporada, com uma cláusula de compra obrigatória de 9,5 milhões. São estes os valores que traz então o Rolaiser, que durante algum tempo estava previsto vir para Portugal apenas no final da temporada. O Benfica preferiu já ter o jogador, a saída do Gonçalo Guedes, a possibilidade de já o ter meio ano enturmado, digamos assim, para depois atacar em definitiva a próxima temporada. Será até interessante para ele trabalhar com Di Maria, certamente, e portanto o Benfica fechou então esta contratação. É um jogador que vem de um ano brutal no Estudiantes, onde fez 57 jogos, 12 golos e 7 assistências. Volto face na questão aqui do Lucas Veríssimo. É engraçado porque o Lucas Veríssimo tinha tudo fechado com o Corinthians, ia render 8 milhões ao Benfica, e agora aparecem aqui versões dos dois lados. O Benfica vendeu a versão de que o Corinthians demorou quase um mês ou 20 dias a fechar, no fundo, a assinar os papéis que dariam o negócio como fechado. O Corinthians veio dizer que foi apanhado completamente de surpresa com a proposta do Al-Ahly e o jogador vai então rumar ao Qatar. O Benfica ia receber 8 milhões do Corinthians, acaba por receber 9 do Al-Ahly e, portanto, o jogador vai seguir para o Qatar. O Corinthians, que teve o jogador meio ano por empréstimo, 18 jogos, 1 gol e 2 assistências, acaba por agora ser ultrapassado e perde o jogador e, portanto, vamos ver também como é que vai reagir esta equipa do Corinthians a nível de instituição, porque eles também já tinham criticado a abordagem do Benfica no negócio e agora o jogador acaba por nem sequer ir para o Corinthians. O Benfica tem aqui uma história engraçada, porque eu era fã quando chegou o Lucas Veríssimo, eu achei que ele ia pegar destaca, teve ali aqueles problemas das lesões. Mas o Benfica é um caso quase de estudo, a forma como eles conseguem contratar jogadores. Os jogadores não funcionam no clube, desvalorizam teoricamente, mas eles conseguem vendê-los ou pelo mesmo valor ou mais valor ainda. Porque o Lucas Veríssimo foi contratado por 6,5 milhões ao Santos em 2020 e agora é vendido por 9 depois de ter passado... depois de ter feito 35 jogos pelo Benfica, 41, aliás, em 3 anos fez 41 jogos. E, portanto, os meus parabéns ao Benfica ter conseguido ainda rentabilizar um jogador que, teoricamente, deveria ter desvalorizado, até porque ficou mais velho. Portanto, realmente é impressionante como o Benfica consegue estas coisas, quase inexplicável. O Futebol Clube do Porto voltou a ser associado a uma jovem promessa do futebol colombiano. Falamos de Óscar Pereira. É um miúdo que esteve incrível no Atlético Nacional no ano passado. Ele tem 18 anos, 44 jogos. Logo aí já é números incríveis, 7 golos e 3 assistências. Ele está avaliado no Transfer Market por 1,3 milhões de euros. Alguém atirou este nome, alguém na imprensa da América do Sul avançou esta possibilidade. Já não é a primeira vez que o jogador é apontado ao Futebol Clube do Porto. Ele é um extremo, atua particularmente pela esquerda. Eu confesso que nunca vi jogar, mas os números são impressionantes para alguém que fez 18 anos em setembro e, portanto, está aí bem. E vamos ver se tem aqui alguma tração ou não este negócio. O que é certo para já é que estão a avançar esta possibilidade. Vamos ver. No Algarve está a discutir-se a contratação de Domingos Quina, isto porque o Farense e o Portimonense estão interessados na contratação por empréstimo do Domingos Quina, um jogador português que nunca jogou em Portugal, com exceção da primeira fase de Benfica. Depois andou por Inglaterra, chegou a estrear-se na Premier League, eu acho que pelo West Ham, se bem que ele também lá jogou pelo Watford. Chegou a ter ali bons momentos, mas depois nunca conseguiu impor-se no futebol inglês. Passou depois também emprestado no Granada, no Fulham. Está na Udinese desde o verão, mas tem apenas 3 jogos, portanto muito pouco para um jovem jogador. E, portanto, fala-se aqui desta possibilidade de empréstimo e é aqui que entra o Farense e o Portimonense como interessados na contratação deste jogador. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quem avançou isto foi, se não estou em erro, o jornal Record.
posso estar a confundir, mas tenho a ideia que foi o Jornal Record e, portanto, ficamos então com esta informação. Lá por fora, capa, manchete do jornal Marca, em Espanha, é Ian Couto, um jogador que chegou a passar pelo Sporting Clube Braga com sucesso, que está a ser seguido e é um alvo do Real Madrid. Ora bem, o Ian Couto está a jogar no Girona, esteve no Girona na época passada e está agora no Girona, grandes épocas. Já se estreou na seleção brasileira, mas pertence ao Manchester City, portanto está naquela esfera de clubes do Manchester City. O Ian Couto tem contrato até ao final da próxima temporada, não desta, da próxima, portanto julho ou junho de 2025, e portanto o Real Madrid está a tentar contratar o Ian Couto. Ian Couto que chegou recentemente à seleção brasileira, é um jogador que eu gosto muito, impressionou-me quando ele esteve no Braga, o Braga depois ainda tentou ficar com ele mais um ano, mas foi completamente impossível. E portanto aparece aqui a questão do Real Madrid. Não há ainda aqui valores, ainda que ele esteja avaliado no Transfer Market. O valor que está no Transfer Market certamente não será o valor que ele vai valer. Ele está avaliado em 12 milhões de euros. Eu diria que o Real Madrid terá de andar na casa dos 30 e muitos 40 para ter o Ian Couto. Agora, há aqui uma questão, né? Tal como aconteceu com o Porro, o Manchester City não tem lugar no plantel para tanta gente e, portanto, pode ver-se obrigado a rentabilizar, porque senão depois entra ali no ano final de contrato e tal, e podem perder o jogador. E ele ainda é jovem, tem 21 anos e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver que planos é que o Manchester City tem para o Ian Couto. Foi a manchete do jornal Marca. Domingos Duarte, o defesa central português, internacional português, está muito perto de rumar ao futebol brasileiro, neste caso ao Flamengo. A notícia foi avançada em Espanha e confirmada no Brasil. O jogador que leva 13 jogos apenas esta temporada no Getafe, não tem sido muito utilizado, aliás já não joga, ainda não jogou no ano de 2021, não sei se por lesão não tem estado no banco, pois não sei se há aqui alguma questão física, mas confesso que não estou a par. E portanto avançam-se esta possibilidade do Flamengo e é uma transferência em definitivo, não há aqui ainda valores a ser apontados, mas há esta possibilidade de Domingos de Sousa Coutinho Menezes Duarte, bom nome, rumar então ao futebol brasileiro. O Flamengo, que tem praticamente fechado a contratação do Matias Vinha, defesa esquerdo, está agora a tentar o internacional português Domingos Duarte. E por falar em clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense anunciou a contratação de Gabriel Pires, que chegou a ser Gabriel, chegou depois a ser Gabriel Apelt, agora é Gabriel Pires, foi então oficializado como reforço do Fluminense, ele que rescindiu há poucos dias com o Benfica e agora assina a custo zero com o Fluminense. Ele que no último ano e meio esteve ao serviço do Botafogo, emprestado pelo Benfica, por exemplo, no ano passado 34 jogos, 2 golos, 5 assistências, quase que era campeão brasileiro. Eu confesso que gostei dele quando ele passou pelo Benfica. Ele chegou ao Benfica em 2018, vindo do Leganés. Jogou sempre mais de 30 jogos, mas depois foi emprestado ao Algarraf, onde esteve bem, e depois regressa ao Benfica, não se enturma e acaba depois por ser emprestado para o Botafogo. Portanto, vai seguir a sua carreira novamente no Brasil. Aos 30 anos, o Gabriel vai então ser reforço, do Fluminense. O Marselha também oficializou um jogador, falamos de Faris Mombagna. Quem é Faris Mombagna? É um jogador que marcou 21 golos no ano passado ao serviço do Bodo Glimt do futebol da Noruega. Está neste momento na seleção dos Camarões na CAN e vai então reforçar o Marselha. Fala-se aqui de uma transferência de 7 milhões de euros e isto é importante porque é mais um ponta de lança para concorrer com o Vitinha, que está a ser apontado a uma eventual saída do Marselha, até com o nome do Futebol Clube do Porto envolvido na confusão, e portanto contratam agora o Faris Pemi Mombagna, se é que está correto, Mombagna. Números impressionantes aqui ao serviço do Bodo Glimt. Ele é um jogador que já jogou nos Estados Unidos, depois foi para a Noruega, andou por aí, chegou ao Bodo Glimt em 2022, no ano passado explodiu então com esses 21 golos e 6 assistências. O Newcastle tanto investiu que agora está numa situação complicada porque tem perdas muito altas e está à perna com o fair play financeiro da UEFA, e uma das formas que eles podem reduzir esses custos é colocando jogadores, e um deles é Kieran John Trippier, o lateral esquerdo, um dos capitães da equipa, se não é mesmo o principal capitão, não deve ser, mas é um dos capitães, está a ser apontado ao Bayern de Munique.
Falou-se numa possibilidade de empréstimo com cláusula de compra. Agora o Fabrício Romano já veio dizer que não está em cima da mesa o empréstimo, mas que estão a haver negociações e, portanto, há esta situação. O Trippier está no Newcastle desde janeiro, se não estou em erro, de 2022. É um jogador que tem uma grande propensão ofensiva, já tem 33 anos, leva 28 jogos, 0 golos, mas 8 assistências, é muito forte na bola parada. Está a ser então apontado onde poderá reencontrar 2 colegas dos tempos do Tottenham, nomeadamente o Harry Kane e o Eric Dyer, que estão já no Bayern Munique. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Trippier. Eu confesso que gosto bastante do Trippier. Continuamos em Inglaterra para dizer que o West Ham está a negociar o empréstimo de Calvin Phillips, o médio internacional inglês que pertence aos quadros do Manchester City. Não joga muito, ele foi contratado na altura por 50 ou 60 milhões, já não me lembro ao certo, ao Leeds. 50 milhões, 49 milhões para ser mais específico. Foi contratado ao Leeds por 49 milhões, mas já sabemos como é que é, o City não consegue, só jogam 11 e portanto o City não tem lugar para toda a gente. E, portanto, o Calvin Phillips, que tem apenas 10 jogos esta temporada, está então a ser apontado como uma possibilidade de empréstimo por parte do West Ham. O West Ham que está a equacionar bater o seu recorde de transferências, pagar mais de 50 milhões para contratar Victor Boniface, ele que é um ponta de lança com números muito, muito bons. Ele chegou esta época ao Leverkusen, leva 23 jogos, 6 golos e 9 assistências por uma das equipas que está a encantar a Europa. Ele que não está na CAN, porque está a contas com uma lesão, 23 anos apenas, e está então a ser avaliado como possibilidade de reforçar o West Ham, o Leverkusen pagou cerca de 20 milhões de euros pelo Boniface ao Saint-Gilloise da Bélgica, e agora pode, ao final de meio ano, mais do que dobrar, até porque ele está com números muito impressionantes. No Gilloise, em 22-23, 51 jogos, 17 golos, 11 assistências. Este ano já vai com números muito semelhantes, 23 jogos, 16 golos, 9 assistências, portanto está aí a jogar muito futebol este Victor Boniface. Para fechar, falamos de Paulo Bernardo, isto porque o treinador do Celtic, Brendan Rodgers, veio dizer que está encantado com o Paulo Bernardo e que há uma cláusula de compra para a compra do jogador. Não tínhamos esta informação sobre esta... Aliás, sabia-se que havia a possibilidade de uma cláusula, mas não era confirmado. Agora, o Brendan Rodgers veio confirmar isso. Ao que deu para apurar, a cláusula é de apenas 7 milhões de euros, portanto tudo aponta que o Paulo Bernardo possa ficar no Celtic. O Celtic, que tem bom passado no que diz respeito ao aproveitamento de jogadores jovens emprestados pelo Benfica, lembrar o Jota, e agora há esta possibilidade de Paulo Bernardo também ficar. Ele está com 15 jogos, 2 golos, 2 assistências. É um jogador que já chegou a jogar pela equipa do Benfica. Aliás, em 21-22 jogou 24 jogos pela equipa do Benfica. Teve alguns fogachos, mas depois, quando vai ao passo, as coisas não lhe correm bem. É um mau passo, é um passo que desce divisão, portanto, as coisas não lhe correm bem. Agora, no Celtic, não é que tenha muitos jogos, tem 15, mas aparentemente está a encantar o Brendan Rodgers. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer ao Paulo Bernardo, ele que é internacional português sub-21, tem contrato com o Benfica ainda até 2027. Vamos ver se vai cumprir este contrato. Eu diria que há uma boa probabilidade dele não cumprir. Ora bem, meus amigos, estamos conversados. Voltaremos amanhã no formato normal. Vamos ver se em que condições. Já sabem, podem seguir isto tudo no 00. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.